Fala galerinha do YouTube, eu sou o James Entrujo e eu estou trazendo para você de casa mais um vídeo da UP Entretenimento, o seu canal Geek Nerd. Dando continuidade a nossos vídeos promocionais, vocês tiveram o primeiro vídeo que foi o da No Mercy, que tem a primeira sílaba que compõe o nome do nosso novo site, e agora nós temos o segundo vídeo, que é uma entrevista com a Guild Ghost do jogo Terra. Pois é, decidindo inovar e fazer entrevista com outros jogos também. Então procurei o Geostorm, que é o Game Master da Guild Ghost. Ele topou a entrevista, fui no TS dele, uma entrevista bem legal, bem bacana. Descobri o segredo, pois é, o segredo está nos cristais. Vocês podem não entender essa piada, mas a galera da Ghost riu muito e ao final da entrevista vocês vão entender o porquê. Então, eu espero que vocês gostem da entrevista, foi algo bacana. É um jogo que eu não jogo, mas depois dessa entrevista criei minha conta, pois é. Tipo, pô, foi bem legal, eles tiraram muitas dúvidas minhas como não jogador. Porque é muito fácil falar do jogo que você já joga. Mas pra mim foi bem interessante, foi uma entrevista nova, então valeu Guild Ghost. E eu espero que você de casa goste da entrevista. E é claro, curta nosso novo cenário, que espero que esteja bacana. Compramos mobília nova e a UP tá enricando. Valeu YouTube! Galera, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar aquele likezinho, comentar. E se você é dono de alguma guild e gostaria de fazer uma entrevista com a gente, entre em contato, nosso e-mail está aqui na descrição do vídeo e a gente pode fazer um trabalho bacana. Eu espero que vocês gostem. Valeu, galera! Fala galerinha, estamos de volta com a nossa série de entrevistas e para inovar, agora entrevistando a galerinha que joga Terra. Agradeço ao meu amigo Zeus por ter topado essa entrevista e trouxe os membros da guild dele para comentar um pouco, o pessoal da Gothics. Então galera, antes de tudo eu sempre pergunto como as pessoas conheceram o jogo, porque não foi do nada, tipo, de repente o jogo não apareceu no computador, algo levou vocês. E o que levou cada um de vocês a jogar Terra hoje em dia? Então, assim, eu vou responder primeiro aqui a Zeus Store, né? Sou o Guild Master da Guild Ghosts. Antes de Terra, eu não era um jogador muito ativo de nenhum MMO. Eu sempre fui um jogador bem ativo de jogos de luta, e né, tipo Street Fighter, Mortal Kombat, jogava meio que semi-profissionalmente, vamos dizer assim. E o que me chamou bastante atenção no Terra foi a questão do combate nele, né? Eu sempre estive um pouco atento aos jogos em geral, né? E nunca nenhum jogo tinha me chamado muita atenção assim, nessa área do MMO. E eu tava vendo um vídeo uma vez aleatório no YouTube fazendo um top 10 dos melhores MMOs e o Terra tava entre a lista, e o cara que tava fazendo o vídeo ele enfatizou bastante o combate, né, sobre o combate ser o único jogo realmente que pudesse ser chamado de action MMORPG, né, onde você tinha que esquivar de tudo que era feito, você tinha que ter uma distância certa para dar um golpe, tinha que ter um tempo, né, específico. Então isso me chamou bastante atenção porque se assemelhava muito à categoria de jogos que eu jogava, né, jogos de luta, e com os elementos de um MMO. Então isso me deixou bastante curioso e eu fui ver, né, como é que era, se era aquilo mesmo. Baixei o jogo e realmente o jogo ele se encaixava naquilo, né? Com relação ao combate do Terra, eu acho que é uma coisa que até então não tem nada parecido com o combate que o Terra oferece, assim. Eu comecei a jogar ele por isso e me mantenho hoje nele até então por esse motivo, né? Pelo combate que ele tem, assim, a eficiência que ele apresenta, né? Essa foi a minha razão. Eu vou deixar os outros membros falando na ordem aí, então, Greco, segue aí. Então, o que mais atraiu no Terra foi o non-target, né? O action dele é muito preciso, né? Uma mira errada, você perdeu todo o combo. Você falhou numa skill, você já perdeu toda a dinâmica dela, né? E outra coisa é o mercado, que é bem sólido. Você não vê os preços oscilando drasticamente. Quando eles vão oscilando, eles vão lento, tem uma lógica. Então é um complemento do Terra em todo, sim, sabe? O non-target, as dungeons complexas. Se você começar a jogar hoje Terra, você vai estar apto a jogar Terra mesmo daqui 6 meses, porque não é só o seu set que vai fazer a diferença. Você tem que ter uma experiência dentro do jogo para você conseguir fazer com perfeição as dungeons. Então isso me atraiu bastante, porque você não chega aqui
com o bolso cheio de dinheiro e fica bom, entendeu? Há um processo. Isso eu achei bem legal no jogo. Bom, seguindo, acho que um dos pontos fortes aí é mesmo a questão do combate, que é bem dinâmico o negócio, você tem a liberdade de esquivar de tudo, etc. E o Grego falou da economia, eu também concordei muito nesse ponto, porque o Terra sempre foi um jogo que nunca vendeu consumível no site. Por exemplo, comprar 1000 Master Rest por Amp, tá ligado? Isso muitos outros MMOs tinham, essa questão de você comprar benefícios do jogo por grana. Beleza, hoje você pode comprar custom aí, vender, fazer dinheiro, mas não é a mesma coisa do que você ter acesso ao consumível direto. E isso aí acaba tirando ele um pouco do pay to win, foi isso que também me chamou a atenção. Sem contar que quando eu comecei a jogar com o Sorcerer, eu olhava as magias do Fire Blast, nunca vi um negócio tão gostoso assim de jogar. Acho que esse combate do Terra, gráficos também, vídeos sobre o Terra aí quando eu já tava vendo. Tanto que foi um dos únicos jogos que eu tinha começado a jogar, parei e depois voltei porque eu sabia que tava faltando alguma coisa ali, entendeu? Aí conheceu o pessoal e seguiu tudo certo aí. Praticamente a mesma coisa, né? Eu sempre joguei MMOs, que é o Rimura falando. Eu sempre joguei MMOs, a maioria deles. A maioria não, todos os que eu joguei antes do Terra era Target, né? Aí eu enjoei, cansei, procurar um jogo, daí acabei achando o Terra. E cara, já faz mais de um ano que eu tô jogando o Terra e o Terra é muito foda. Combate, que nem os caras falaram aí, que nem. Nunca tinha visto nenhum MMO combate igual do Terra. E outra coisa, que nem o Hell falou aí do Pay to Win, que não existe no Terra. Muitos jogos você põe o cash lá, abre a lojinha e compra um item que deixa você com o set mais foda, entendeu? Isso não tem no Terra. Você pode ser o cara mais rico na vida real, mas no Terra, se você não souber jogar, você não vai conseguir nada, mano. Isso, combinado com o combate action, pra mim, é muito foda. Eu gostei de uma classe, upei ela, já tô upando mais duas, porque é outra experiência de jogo, totalmente diferente. O Terra oferece isso pra você com cada classe que você joga. Isso é muito da hora. Agora é a Lili falando. O que me fez querer jogar Terra? É claro, né? Que foi o Azeline. Eu comecei assim, eu vi o jogo quando uma amiga me mostrou Azeline. Tava na época que o Terra ainda era pay to play, né? Aí eu gostei do jogo, assim, fui começando e fui gostando. Só que o que eu mais gostei do jogo foi da comunidade, sabe? Nunca fui tão ligado em dungeon, em PVP, essas coisas. É mais questão da comunidade, que eu gostei demais. Aí fui conhecendo as pessoas, entrei na Ghost. Tô aqui até agora e é isso que me faz jogar ainda. Aqui o X falando. Então, cara, o que me fez jogar Terra, o que me faz jogar Terra, primeiro que um dos motivos de eu ter conhecido Terra foi pela insatisfação de outros MMOs que eu jogava há muito tempo. E quando eu cheguei no final de outro MMO, que era o Neverwinter, eu procurei outro MMO, principalmente um free. Por incrível que pareça, eu caí de paraquedas no Terra, que eu não sei se tem outro jogo free como o Terra, no mercado. E é isso que me faz jogar o Terra até hoje, né, é um jogo muito bom, fora o combate que você não vê em outro MMO, esse combate realmente action, que você dá um passo pro lado, você esquiva. Tudo, a skill do jogador é muito, conta até o último minuto. Então, eu conhecia a Ghost através dos vídeos dos Zeus que postava no YouTube. Então, tô juntando todos esses detalhes da saída de outro MMO, da frustração, de encontrar um novo jogo, de ter o canal dos Zeus lá para me mostrar como é o Terra, todos os detalhes. Tudo isso é que me faz jogar Terra até hoje, né, cara? Outro ponto é que eu vi que a maioria gostou muito da questão da jogabilidade do Terra, de não ter o target. Mas isso pra vocês no início
foi uma dificuldade muito grande essa questão do target, ou realmente foi algo mais fácil de lidar? Então, pra mim, assim, cara, eu me senti em casa, né? Porque, diferente da maioria aqui, eu não tinha vindo de uma experiência com target. Eu nunca tive uma experiência com target, então eu já vinha de uma experiência de action completa. Então eu meio que me senti em casa, assim. Então, pra mim foi bem tranquilo, assim. Não dá nem pra dizer que foi uma transição. Eu só troquei mesmo o estilo de jogo, né? Porque eu jogava um jogo que era completamente, que não tinha nenhum vínculo com MMO. E eu passei a um jogo que tinha o combate e a jogabilidade igual, né? Semelhante, mas que agora agregava os elementos de um MMO. Então, eu acho que eu senti mais dificuldade com os elementos de um MMO, né? O farm e todo esse processo, do que de fato com o combate, porque já era uma coisa que eu estava familiarizado, assim. No meu caso, foi bem tranquilo essa passagem. Eu não tive nenhum problema também não, porque eu vim do FPS e é totalmente action, então pra mim mirar e apontar e atirar não foi nenhuma dificuldade, pra falar a verdade foi o que me atraiu. Se não fosse assim, talvez não estaria aqui. Acho que a proximidade com os outros jogos que eu joguei, o action foi o que me deixou a permanência aqui mesmo. Então, é um impacto que teve, foi positivo, foi bom. Essa questão da adaptação de target e action, também me senti em casa, porque assim, o target não importa o tempo de reação do jogador, já o action é o conjunto completo, né? É o tempo de reação, é o lado certo, é a skill certa, é o pensamento certo, e o que deixa o Tera mais interessante é mais esse aspecto mesmo. Combate dinâmico assim, acho que essa é um dos pontos mais fortes aí desse game. Eu também não tive nenhum problema para me adaptar com o Tera, até porque, mesmo tendo jogado só MMO Target, quando eu comecei a jogar Tera, ele parecia um jogo de plataforma, pelo action, tanto não é tanto hack and slash, mas no começo me lembrou muito, né? Esse action do Tera. Isso que me prendeu no jogo e que me faz jogar até hoje. Também não era muito acostumada a nenhum RPG, não. Então foi muito fácil se acostumar assim. No meu caso, diferentemente de todo mundo, eu senti uma dificuldade enorme, né, velho? Porque eu vinha de um MMO que era target, e de poucas skills, o que é outro detalhe. No máximo 5 skills. E me deparei em um mundo que existe classes que passa de 15 skills aí, aquela barra cheia de skills. Então, isso levou um tempo até eu me acostumar e levar de boa. O bom é que o Tera tem ferramentas como o Chain Skills lá, que lhe ajuda a você se acostumar com isso. Mas no começo eu tive um impacto bem grande, cara, com isso. Mas hoje tá de boa. Tem mais um ponto que era bom falar assim de sentir em casa, porque acho que todo jogo plataforma, quer dizer, antes do target, que você só anda com o mouse, vai clicando, o fato de você logar no Tera, apertar o W, o ASD e o Char, tipo, seguir essa movimentação como se fosse plataforma mesmo, os controles são muito favoráveis para o estilo de jogo. Aí é o que deixou também uma opção bem mais interessante do que os outros. Quando vocês começaram a jogar, foram crescendo no jogo, aí vem muito a questão guild, porque guild é um ponto que acho que em quase todos os jogos faz uma diferença grande até para você jogar, conseguir as coisas. E pra mim, pelo menos, eu gosto de estar em guild para não jogar a noite todinho, como eu gosto de jogar sozinho. E vocês, qual a relação de cada um de vocês com a guild? É mais para conseguir as coisas no jogo, para estar de bate-papo? Como cada um de vocês veem guilds hoje em dia? Então, cara, acho que eu posso até responder isso por todos, assim, porque pelo menos essa turma que tá aqui, tirando o X, né, que é o membro mais novo desse grupo que tá aqui agora, os outros membros aqui, eu acho que o segundo mais novo seria a Lily, e o resto, assim, da galera, a Lily já tem um bom tempo com a gente já, né, já deve estar beirando 1 ano aí, se bobear, e o restante deve estar já quase beirando 2, assim, então essa turma que tá aqui agora já é uma turma que já tá jogando um bom tempo junto, assim.
E eu acho que o maior exemplo do que significa a guild pra gente foi o nosso primeiro encontro, né? A gente realizou um encontro há um tempo, no ano passado, né, em São Paulo, com uma turma que já estava, é basicamente essa turma, né, que também é de São Paulo, a maioria, e foi muito interessante, porque a gente nunca tinha se encontrado fisicamente, né, só o único contato que a gente tinha era pelo TS, e quando a gente se encontrou, não houve uma apresentação, né, cara, foi como se a gente já se conhecesse realmente há um ano, como se a gente já se convivesse há um ano fisicamente, né, a gente já chegou na casa do Alex, já abrindo a geladeira e pegando a garrafa de cerveja já, né, foi muito espontâneo, assim, né, a conexão que já havia entre a galera, realmente éramos amigos, assim, não houve aquela tensão de, pô, vamos ver como é que é, vamos chegar aqui, a gente já chegou realmente sentando com o pé no sofá, assim, isso foi muito maneiro, assim, essa experiência, né, cara, assim, viver essa experiência real, assim, acontecendo e ter essa concepção do quão maneiro, assim, do tamanho da conexão que a gente já tinha como guild já, né, e está aí até hoje, né? A gente tem os arranca-rabos de vez em quando, vira e mexe, um fala besteira, a gente briga um pouquinho entre a gente, mas a gente continua tá junto aí de qualquer forma. Tem membros que já saíram, voltaram de novo, saíram de novo, mas a gente continua conectado, né? Então acho que, por mais piegas e clichê que seja, de certa forma a gente meio que criou uma pseudo-família virtual aqui, né, cara? Uma amizade real, assim, entre as pessoas, né? Tem dias que eu tô bolado e o Greco vem falar que, sabe que eu tô bolado. Tem dia que eu chego meio bêbado no TS, ele já sabe que eu tô meio bêbado. Então isso não é à toa que a gente chega num nível como esse, né, cara? De conhecer, assim, essas facetas de cada pessoa, né, cara? Pela forma como fala, do tom que tá falando. Então a gente realmente tem uma conexão muito interessante criada, assim, já. E a gente tenta, né, criar isso com os membros que entram agora, né? Claro que tem um monte de membros novos que ainda não estão perto de ter uma conexão como essa, mas a gente sempre frisa bastante esse tipo de esse objetivo, assim, com a guild, né? A gente sempre priorizou, assim, a relação entre os players mais do que a eficiência dos players em si no jogo. A gente sempre teve muita paciência com os players que estão começando, né, de começar a ver que o cara é inexperiente, dar os caminhos pro cara e deixar ele ir crescendo com a guild. A gente sempre foi muito aberto a isso, né, mas sempre dando prioridade, bastante prioridade à relação entre os players. A gente tenta bastante criar essa relação, assim, de paz, né, entre a guild, né, cara, de entrar aqui e realmente conseguir interagir com as pessoas e se divertir no processo e ainda assim criar uma guild que seja forte o suficiente, né. Claro, isso que é um resumo, assim, do que significa, assim, mas eu acho que isso descreve, porque no final das contas acaba sendo bastante reflexo meu isso, né, como Guild Master, né, eu sempre trouxe isso e isso acabou por osmose passando para os outros membros também, mas de certa forma eu sempre corri atrás disso, de manter uma guild que tivesse uma relação entre os players eficiente e em segundo plano a gente fizesse o que o jogo exige da gente como guild, né, que a gente fizesse o trabalho de eficiência dos players em segundo plano, assim, em primeiro plano sempre veio a relação, e eu acho que hoje a gente tem mais provas do que qualquer outra coisa de que isso funcionou, né, que a gente conseguiu chegar nesse objetivo, entendeu? Eu vou querer saber mais detalhes do encontro, que isso é algo bem legal, mas antes de saber os detalhes do encontro, eu notei que o nome da guild é GOT, que normalmente seria Ghost, que seria fantasma, mas o Z é algo inusitado, digamos assim. Por que esse nome foi escolhido pra guild? Por que fantasmas? Por que Ghost? Porra, cara, essa pergunta aí é bem difícil, cara, porque, assim, geralmente a gente teria uma super história pra contar, né, sobre o nome e tal, só que no nosso caso nem tem uma grande história, assim. A verdade é que a Ghosts, ela é uma fusão de outras duas guilds, né? Eu tinha uma guild antes dessa, e alguns membros, o Greco e o Hell, o Rimura não, né? O Rimura era Rimura era Revolts também. Era Revolts também, então tinha um grupo, né, que era da outra guild, que era Revolts, e tinha esse outro grupo que era da minha guild, que era uma guild totalmente sem foco nenhum, era zoeira, mais uma zoeira do que qualquer outra coisa. E a gente em algum momento se encontrou, né? Eu conheci o Hell e o Hell fazia bastante coisa comigo, né? A gente tinha uns eventos que ele sempre participava, a gente começou a se conectar. De repente a gente estava frequentando o mesmo TS, né? A gente estava sempre na mesma sala, fazendo tudo junto.
a ideia de unificar as guilds ela surgiu, mas a gente começou só cada um na sua guild, fazendo as coisas juntos, mas cada um na sua guild. Houve alguns conflitos com o Guild Master da outra guild, né, da Revolts, e a gente chegou nesse ponto, vamos unificar a guild. E aí nesse ponto a gente resolveu criar um nome, né, criar um novo nome. Só que a verdade assim, é que esse nome ele é uma criação minha, né? Não tem nem como envolver outras pessoas nisso, dizer que outras pessoas se envolveram, porque não foi. O nome Ghosts ele veio como criação não só da guild, mas como uma marca, né? Quando eu criei a Ghosts, eu queria criar uma marca definitiva para vários outros aspectos que eu já tinha planos, assim, né? Que era o canal no YouTube, tem o plano de uma loja, era a guild. Então, a Ghosts, ela é uma marca, ela não é o nome de uma guild, né? Ela também é usada como nome de uma guild, mas ela é uma marca. Então, esse nome, como ele veio assim para mim, eu não sei nem te dizer, cara. Eu acho que... Eu não lembro o que eu vi na hora que me fez chegar nesse nome. O Z, ele veio porque eu sabia que se eu usasse o nome Ghosts com S no final, eu teria problemas para usar esse nome. Até para criar uma guild com o nome de Ghosts, ou para criar a própria marca, enfim, seria... Se o S tivesse ali, eu teria muitos outros nomes iguais, assim. Então, eu já imaginava que isso dava problema. Então, o Z... ele veio mais porque, além do meu nome ser Zeus Store, né, meio que fazia uma puxada para isso também, e meio que transformava o nome em um nome único. Então, eu provavelmente não teria muitos problemas para usar isso como marca, como nome, para criar guild, enfim. Eu, pelo menos, teria essa originalidade garantida, assim, entendeu? Mas a história do nome é essa, assim, não tem mais nenhuma história muito mirabolante por trás, não, além disso, não, entendeu? Entendi. Mas eu gostei bem interessante, criar a marca de um clã. Existe, eu entrevistei outra guild que também tentou criar algo do tipo. Mas hoje a Ghost se aplica só no Terra ou a Ghost tem ramificações em outros jogos nesse momento? Não, por enquanto só no Terra, cara, só no Terra. Eu imagino assim, obviamente, né? Se um dia chegasse ao ponto de a gente, cansamos do Terra, vamos migrar para outro jogo, obviamente eu levaria o nome para lá, né? Até mesmo se eu começasse a jogar outro jogo, ou enfim, de alguma forma, tanto eu quanto qualquer outro membro, né? Quisesse levar o nome para outra vertente de jogo, gerenciar, a gente tem bastante organização feita já para isso, né? Se a gente quisesse hoje criar, vamos dizer assim, uma filial da Ghosts em outro lugar, teria uma estrutura para fazer isso de organização já criada. Daria para fazer, entendeu? Obviamente algumas coisas teriam que ser feitas, mas não acho que o grosso assim já estaria bem definido, seria possível assim, mas até então não houve nenhuma necessidade desse tipo, mas não é algo descartado assim, entendeu? Se chegasse alguém para mim da guild e falar, pô, cara, eu vou parar de jogar Terra e vou jogar, sei lá, vou jogar League of Legends, quero montar um time lá, e eu dou um apoio assim. Foi mal, passou uma moto aqui. Tranquilo, eu notei. Então, eu daria um apoio, assim, entendeu? Para qualquer outro levar o nome, né? Logicamente, teria que ser pelo menos uma pessoa de confiança já, né? Um veterano. Não daria essa oportunidade para qualquer pessoa aleatória. Teria que ter algum respaldo para fazer isso. Mas é uma possibilidade, né? Tanto para mim mesmo, né? De eu ter que mover isso para um outro jogo que eu vá jogar ou que todo mundo vá jogar, ou para qualquer outro membro de confiança para fazer isso também, né? Como a ideia justamente era criar uma marca, né, que pudesse ser usada de forma mais abrangente, não é uma coisa descartável, mas atualmente a Guild Ghosts mesmo, ela só atua no Terra mesmo. Entendi. Hoje, como se divide a organização aqui da Ghost? Como é feita essa divisão? Porque, pelo que eu conversei e tal, pelo que eu vi, o Terra não tem uma pré-definição, tipo... em outros jogos tem o Guild Master, tem os recrutadores, tem não sei o que, mas já é definido pelo jogo, e no Terra não é. Como vocês dividiram a estrutura da Ghost? Enfim, no Terra tudo é definido pelo Guild Master, né? O Guild Master é que define todos os rankings da guild. Você pode criar, tem um número finito de rankings, você não pode criar números infinitos, né? Tem um limite que eu não sei dizer qual é, mas dá para criar bastante, né? Bastante coisa. E é uma coisa que a gente cria entre a gente, cara. Na verdade, eu acabo tomando isso porque nem acaba sendo algo muito importante, né? São apenas nomes dados, assim, acaba não tendo tanta relevância, assim, a nível de funcionamento, né? Mais pra gente saber quem é quem mesmo do que qualquer outra coisa.
Mas tudo que é feito na guild é definido pelo Guild Master, né? Eu crio quantos rankings eu puder ali, né? Dentro desse limite que eu não sei dizer agora qual é, e ele te dá algumas limitações, né? Tem 4 permissões que você pode dar, né, para esses rankings. Você pode liberar para o cara ele ter a possibilidade de invitar pessoas novas para a guild ou não, né? A possibilidade de recrutamento. Você pode dar a permissão para ele de GVG, né? De declarar GVGs ou se render em GVGs. Permissão de manipular o banco da guild, e tem mais uma que eu esqueci agora, qual que é? Mas enfim, né? Então você tem essas permissões. Então você pode criar um ranking, sei lá, recrutador. Aí você dá permissão para ele de recrute da guild somente. Aí você cria outra permissão de, sei lá, banqueiro. Aí esse cara é o cara que gerencia o banco, você dá essa permissão para ele. Então cada um tem a sua tarefa definida, e o nome que você dá para isso é o nome que você quiser, né? Você define o nome que você quiser e cria lá, entendeu? O funcionamento é por aí. Em termos de divisão de responsabilidades, assim, muitas vezes também o Zeus ele sempre pergunta, quando ele está precisando de alguém para recrutar membro, ele sempre abre como se fosse um form para a pessoa escrever a informação lá, falar que quer fazer, falar que está interessado, aí ele vai com essa pessoa, explica como é que funciona. Então, já que o Terra não dá essa opção de colocar em cada membro uma função específica, a gente acaba fazendo isso meio que por fora. E o que ajuda também a identificar o pessoal são essas tags aí no TS. Quem é moderador, quem é veterano, quem faz tal coisa, entendeu? Então essa organização fica mais por conta nossa, entendeu? O Zeus, quando precisa, ele fala, vê quem está interessado, ensina e dá seguimento. Aqui na sala eu tenho, vocês estão me cedendo essa entrevista, pela ordem do TS, já que o Zeus a gente sabe que é o Guild Master, pela ordem do TS, qual a função de cada um de vocês dentro da guild? Eu sou recrutador da Guild PvE e administrador da Guild PvE. Eu sou um comandante do GVG e também tenho bastante experiência com PvE e posso dizer que ajudo na administração da PvE mais pela avaliação dos players. Também, junto com o Greco administra a PvE, aí sempre que ele precisa de ajuda com alguma coisa, ele vem falar comigo, porque precisa de algumas instâncias do jogo, precisa de algumas classes mais experientes. Aí eu tô sempre lá para auxiliar nessa questão. A Lily também. Na verdade, eu cuido mais do roleplay, mas tudo bem. Eu também sou ligado a essa parte do PvE, de moderar, de recrutar, e também sou o cara da planilha, né, que anota todos os gráficos e dados da guild, como é que tá o andamento da cruzada. Eu acho que, assim, realmente, assim, hoje a gente só tem 2 cargos, assim, por assim dizer, né, de fato, assim, que são os cargos que movimentam a administração da guild, né, que são esses 2 cargos que o Greco e o X, eles exercem, né, que é essa administração geral da guild PvE, de entrada e saída de players, do controle mesmo, né, de quem entra, quem sai, de quanto tempo tá, o X que faz essa parte das planilhas, né, a gente tem uma série de planilhas, né, online, né, para controlar os membros que estão online, os rankings que eles têm, enfim, quanto tempo está na guild, quanto tempo está fora, se entrou, se saiu, enfim, tem uma série de dados mesmo que são preenchidos pelo X que controlam isso, e tem mais 2 pessoas também que têm outros cargos que seriam um recrutamento secundário, né, porque quando o Greco ele traz uma pessoa para a guild, ele traz o cara para o TS, tem uma conversa com ele inicial, e depois tem uma segunda conversa, que é feita por esses outros 2 membros, né, que tem essa tarefa seria um recrutador secundário, né, um assistente de recrutamento, que aí ele vai dar a permissão, todas as permissões do cara aqui no TS, né, todas as tags, aí ele vai adicionar o cara no grupo do Facebook, vai ter uma conversa mais específica sobre como a guild funciona, e aí, enfim, finaliza o processo de recrutamento. E a gente estava com alguns cargos também na guild PVP, a gente tinha 2 guilds, mas a gente está meio que num processo de mudança, né? Então por isso ficou até meio confuso quando eu já fui falar, porque a guild PVP ela está passando por uma metamorfose agora, então esses cargos até estão meio sem sentido agora para a guild PVP.
Mas atualmente seriam esses cargos, né, tanto esses que o Greco e o X mencionou, e dessas outras duas pessoas do recrutamento, né, que é assim, é o que movimenta a guild, né, cara, a entrada e saída de players e o gerenciamento dos players que estão dentro. Então, basicamente, hoje o que a gente precisa é isso, né, se futuramente precisasse de uma nova categoria, a gente teria que gerenciar e adicionar novas pessoas para fazer, enfim, essas novas tarefas, né. Eu não fiquei confuso. Guild PVP e guild são duas guilds diferentes ou é uma extensão da própria guild? Então, agora a gente nem vai dar pra dizer que isso existe mais, mas até pouco tempo atrás a gente tinha duas guilds, a gente dividiu a guild em duas, porque a verdade é que não dá para você fazer as duas coisas no Terra de forma que uma não atrapalha a outra. Então a gente dividiu, porque, por exemplo, a guild PVP, né, se você estiver participando do endgame PVP, você vai ter que fazer GVG, é uma questão essencial para você ranquear dentro da cruzada PVP. E quando você faz o GVG, o Terra inteiro se torna uma arena de combate. Então não tem como você ficar farmando no mapa, não tem como você ficar passeando para fazer quests diárias no mapa aberto, porque você vai ser morto pela guild que está em guerra com você. Então isso era um problema muito grande quando estava todo mundo junto, né? Porque eu fazia o GVG e as pessoas que não participavam do PVP, que eram focadas somente em PVE, elas ficavam à mercê, né? Ficavam ali sendo assassinadas o tempo todo, então elas prejudicavam a guild porque elas ficavam fidando, né, pro outro time, dando pontos pro outro time, e a gente atrapalhava esses membros porque eles não conseguiam fazer o que eles tinham que fazer, né, relacionado ao PvE. Então a gente decidiu separar, né, o grupo, né, deixar todo mundo que é PvE numa guild, todo mundo que era PvP na outra, e cada uma seguia o seu rumo, cada uma participava da sua respectiva cruzada sem atrapalhar, né, a outra nesses objetivos. E o que dava para fazer junto a gente fazia, no TS era um só. Enfim, era uma guild só, mas dividida em duas categorias. Eu acho que seria a melhor definição, entendeu? Entendo. A questão das guerras que, como você falou do GVG, dessa questão que tem. Como funciona as guerras entre clãs dentro do Terra? Bem, é muito simples, na verdade, né? Você recebe uma quantidade de pontos, toda terça-feira você recebe uma quantidade de pontos baseado no número de personagens que você tem na sua guild, e quando você vai declarar um GVG você precisa apostar uma quantidade desses pontos, e quando você aposta, né, sei lá, você declarou GVG contra alguém, você apostou 1000 pontos, automaticamente a pessoa também aposta 1000 pontos e ela não tem como recusar isso, ela vai já aceitar automaticamente. E aí, quem matar 100 pessoas primeiro ganha, e você tem que matar no mínimo 30, né? Quem matar no mínimo 30 pessoas ganha, e no máximo 100 ganha. Se, né, por exemplo, eu matei 30 e o cara matou 10. Se passar o período de 22 horas, que é o período de um GVG, é 20 horas, eu acho. São 20 horas que dura um GVG. Então, se passar esse período de 20 horas e eu tiver com 30 pontos, o cara com 10, eu vou ganhar. Se por acaso eu matar 100 pessoas, acaba na hora. E é simples assim, é uma questão de quantas mortes acontecem, né? Quem matar mais ganha, quem matar mais rápido ganha. Basicamente assim, aí você leva todos os pontos, você leva os 1000 que você apostou e o 1000 que a outra guild apostou também, e assim que vai seguindo, né? Entendi. Agora, 20 horas é muito tempo, mas essas 20 horas, pode existir combate no decorrer das 20 horas, ou tem um combate no horário e são 20 horas para somar os pontos? Como funciona exatamente essa questão das horas? 20 horas direto, parceiro. Não tem caô, não. Você só tem as áreas safes, né? Tipo, tem a cidade, os casos, tem algumas áreas que não tem o combate é desativado. Então, se você não quiser participar do combate, você tem que ficar nessas áreas safes. Essas áreas que não são muitas, né? Tem umas áreas específicas safe. Mas se você sair dessas áreas, o pau come. Não, mas 20 horas de combate é muita coisa. Caraca, eu agora... Isso sem poder pegar target, o que é pior. O que dá um desgaste a mais. Tem outro negócio que é importante mencionar. Que no GVG desse jogo em específico, toda guild ou membro consegue localizar os players da outra guild. Da guild oponente. Então assim, além do combate cabeça por cabeça, sei lá, você marca lá 15 contra 15 e vai, tem a questão dos ganks, que você dá simplesmente um scan lá, vê quem tá vacilando, vai lá e leva o cara.
entendeu? Então é por isso que são 20 horas de combate, mas nem todas são combinadas. Pode simplesmente alguém logar na madrugada e pegar alguém desprevenido da outra guild e assim vai, entendeu? Não é aquela coisa marcada assim, pode ser quando tem comunicação das duas. Agora, quando é só por estratégia de ponto, acontece muito disso. De uma guild declarar GVG na outra e ficar dependendo só desses ganks, né, que a gente chama. Entendi. Exatamente, por isso que fica bem complicado, né? Essas 20 horas são 20 horas de tensão, né? Você não é como se o cara tivesse que ficar te procurando pelo mapa, entendeu? Ele vai apertar o botão scan e vai aparecer todos os membros da guild oponente que estão no mapa. Se você estiver na área livre de combate, o cara vai lá e vai te matar e pronto, entendeu? Não tem como você se esconder, né? Tipo isso. Vocês têm alguma guild que é adversário de vocês declarado, que sempre ataca vocês, ou nunca existiu isso? Tipo, vocês não têm nenhum inimigo em potencial, ou alguém que vocês consideram inimigo? Assim, cara, verdade mesmo sendo dita, cara, é que a gente tem mais inimigo do que qualquer outra coisa aqui no Terra, assim. Eu não sei, assim, eu acho que a comunidade brasileira, ela é uma comunidade complicada, assim, ela não é muito unificada, né, cara? Eu acho que existe uma rivalidade entre a gente que não tem nem muito sentido, assim. Então, tem outros fatores também, obviamente. Tem um canal no YouTube que acaba criando certas dificuldades no telefone sem fio, né, sobre o que a guild é ou não é, e um certo ódio também por outros membros. Então tem muita guild assim, que a gente já teve vários problemas com várias guilds específicas, assim, algumas existem, outras não existem mais, mas a gente... Eita. Então a gente sempre teve, assim, algumas guilds boladas com a gente, assim, né, em algum sentido, assim. Sempre houve, eu acho que sempre vai acontecer, não tem muito como correr disso, mas em contrapartida a gente também tem algumas guilds parceiras também, uma ou outra também que são importantes também, né, que faz a diferença para contrabalancear isso, mas sim, cara, respondendo essa pergunta, sim, tem uma meia dúzia de guilds aí que não gostam muito da gente, não. Qual o objetivo dos pontos? Como vocês falaram, no GVG tem as guilds, tem essas batalhas. Opa. Os pontos servem exatamente para quê? Cara, eu não perdi, eu troquei de sala sem querer, alguém, se alguém quiser responder aí, tiver apto aí, pode falar. Você diz sobre o objetivo dos pontos em si? Tipo, porque vocês, como o Zeus falou, lá naquela batalha, vocês ganham os pontos, e aqueles pontos que ganham servem exatamente para vocês fazerem o quê? Ah, sim, funciona assim. Cada cruzada, cada liga que a gente chama, é dividida em subcategorias, né? Então, por exemplo, na categoria do PVP, na liga do PVP você tem os GVGs, que são exatamente esses pontos, tem os ranks nas Battlegrounds e mais algumas coisinhas lá. Então, qual que é a ideia? Conforme você ranqueia em cada uma dessas categorias, a sua guild vai ganhando pontos para subir no ranking geral. Então, assim, se você tem bastante membro ranqueado em uma Battleground e você tem bastante ponto de GVG, você está no topo do ranking do GVG, a chance de você pegar o primeiro lugar na liga PVP, entendeu? É bem maior. Então, como é que funciona? Cada guild, quando entra na cruzada do PVP, recebe uns Fame Points relacionado ao número de membro. Enquanto isso, vai tendo essas apostas, né, de Fame Points, e a guild que fica com mais Fame Points fica no topo da categoria GVG, entendeu? Então são sub-ranks que a gente chama. Tem o rank geral da liga e o rank de cada categoria. Esses pontos especificamente são os pontos da categoria GVG, entendeu? Sendo mais específico até um pouco assim, a categoria GVG ela corresponde a 40% da pontuação do ranking geral. Então Exato. é algo muito relevante assim, né? A categoria GVG é a que mais pontua, né? Então, enfim. Aí vou fazer uma pergunta, eu não sei exatamente se dá pra responder, mas quantas vezes a Gothic já ficou em primeiro lugar, ou isso é difícil ter um número exato?
Não, isso é fácil, mas aqui no Monte Taranas, né, que é o servidor que a gente está há pouco tempo, na verdade, é o servidor mais nerd que tem, né, assim, né, o servidor mais concorrido de todos, assim, aqui a competição é extremamente acirrada, né, todos os campeões dos torneios do Terra estão aqui, as guilds mais fodas do Terra, elas estão aqui, então a competição aqui é realmente muito forte. E montar uma guild PVP aqui é extremamente complicado, né? Porque as pessoas que já jogam muito bem, elas vão ficar mais interessadas em ir para as guilds que já estão, enfim, né, já mais estruturadas em geral, já posicionadas. Então, na cruzada PVP, a gente nunca esteve entre os top 10, né? E agora provavelmente não vamos nem estar por um bom tempo, justamente porque a gente está reestruturando uma série de coisas na categoria PVP. Mas na categoria PvE, na última cruzada a gente ficou em 6º lugar, e foi a primeira vez que a gente estava de fato competindo mesmo, né, que a gente correu atrás de pontuar. Começamos praticamente na temporada passada, e a guia de PvE continua, né, na missão, né, de continuar subindo no ranking. A gente está com expectativa de melhorar esse 6º lugar nessa temporada agora. Mas quando chega, né, perto ali dos 3, dos terceiro, segundo, do primeiro, o primeiro então é um nível complicado, entendeu? Não é fácil de chegar nos caras, não. Então, aqui nesse servidor especificamente, a gente é bem complicado, muito concorrido, assim. A gente estava em outro servidor e a gente sempre estava entre os top 10, né? Até da categoria PVP, mas enfim, era uma competição completamente diferente, né? Era um nível completamente diferente do que a gente está aqui. Então, na categoria PVP, a gente nunca esteve nos top 10 aqui. E na categoria PvE a gente está em 6º lugar no momento e com provável chance de subir um pouco mais, aí talvez um 5º, né? Quem sabe, quiçá um 4º, talvez. Na realidade o que o Zeus falou funciona mais ou menos assim. Cada servidor tem um ranking dessa cruzada aí. Então, por exemplo, vou pegar aqui um exemplo de Battleground. Conforme você vai fazendo a BG, você ganha um rating, sabe? Uma pontuação. Por exemplo, você começa com 1000. Aí você ganha uma partida, ganha 36 pontos, vai lá, 1036 e vai subindo. Só que o que acontece? Quando você está muito no topo e você perde, o que você perde acaba sendo o resultado de umas 2, 3 vitórias que você teve. Então você desce no rank de novo. Então qual que é a ideia? Nos outros servidores, vamos supor, o rate máximo assim, que a gente via numa Free Wind, que é a Battlegrounds do jogo, 15 contra 15, ou no X3, era, sei lá, de 1200. Aqui na MT, o rating é de 1400, 1350 para cima. Então, você já vê o nível que o pessoal joga, entendeu? Você vê que são caras que ganham e não perdem com uma certa frequência, entendeu? São caras que chegam a ganhar 8, 10 partidas seguidas, o que é muito difícil onde você tem um Battleground movido a instance match, entendeu? Então é mais ou menos essa a ideia. Aqui o nível do PVP em específico é muito alto, entendeu? Entendi. Dentro da guild de hoje, quantos membros vocês têm e qual a média, assim, de log para essas guerras que tem? Então, no momento a gente não tem feito mais guerras, né? A gente está meio que entrando num período de hibernação, assim, com relação ao PVP por enquanto, né? De reestruturação mesmo. A gente está seguindo uns caminhos bem mais específicos, assim, estão sendo definidos ainda, na verdade. Há pouco tempo atrás, dava para dizer que a gente conseguia juntar umas 30, sei lá, 40 pessoas no máximo, assim, quando estava bem ativo mesmo a guild PVP. Acho que a gente já chegou a quase reunir 2 redes fechadas, assim, 40 pessoas, né, numa guerra. Mas, com relação à guild PVE, eu acho que é até mais maneiro o Greco ou o X falarem, assim, com relação aos membros ativos, quantidades. Eu acho que fica mais fácil vocês falarem, porque vocês estão mais ativos lá, né? Fala aí, Greco. Fala aí, Greco. Pode falar, X, pode falar. Então, na PvE eu acho que a gente tem bem mais de que 40 pessoas, né? A gente tem uma planilha lá de tudo anotado, chega a umas 70 pessoas mais ou menos. Isso sem contar os áudios, que muitas vezes a pessoa tem mais de um chá. Então muitas vezes o TS aqui chega a ficar com mais de 50 pessoas logadas ao mesmo tempo. Isso só o pessoal da PvE. Então, quando junta com a PVP,
te sai estourando tudo esse slot do TS. Eu acho que dá pra dizer que hoje tem uns 100 players ativos, assim, é quase impossível, né, que eles estejam online ao mesmo tempo, né, por causa da, enfim, a realidade de cada um, né, trabalho, faculdade, família, cada um tem seus horários, então é meio impossível ter essa turma toda online ao mesmo tempo, mas vira e mexe, eu acho que tem uma média, assim, se juntar todas as guilds, eu acho que a gente tem uma média de 30 players online praticamente sempre, assim, na guild, o tempo todo, contando, né, a guild, o pessoal da PVP, o pessoal da PVE e o pessoal que está na guild secundária, que tem uma guild secundária que seria o nosso limbo, né, assim, as pessoas que estão inexperientes ainda, a galera que está upando, que está sendo avaliada para entrar na guild principal, então tem essa guild secundária ainda, que fica essa galera, e tem sempre uma turma online lá também, então acho que dá para falar que tem sempre, pelo menos aí, umas 30 cabeças online o tempo todo, né, no jogo, assim, né, variando entre esses 100 ativos, entendeu? Você falou de uma coisa interessante, né? A realidade de cada um. A gente sabe que todo mundo que gosta de jogo online, se dedica um pouquinho, passa às vezes 3, 4 horas ou até mais do seu dia no jogo. Aí essa eu direciono para cada um. Qual a reação, não sei, de família, amigo, mulher, mãe, filhos, quando vê você sentado na frente do computador, às vezes liderando uma PT numa guerra? Eu sei que nessas horas sai algum palavrão, sai alguma coisa. Ou aquela reunião que quando eu tiro por mim, minha mãe chegava aqui, menino, sei que, mãe, peraí, mãe, que eu tô numa reunião aqui. E isso era a reunião do clã no TS. Qual a reação da família de vocês com vocês no game? Cara, essa eu vou até responder primeiro, porque é muito engraçado, né? Que eu já tenho uns 10 anos de jogo, então no começo minha mãe achava que eu tava falando, sei lá, mano, com o computador, era uma viagem, tá ligado? Não entendia muito bem, às vezes eu achava que tava falando com ela, às vezes eu achava que tava xingando ela. E às vezes é tudo com os caras aí do jogo, tá ligado? Então, no começo foi estranho, mano, mas agora, filho, agora é normal, velho. Meio que essa imersão da internet aí, meio que todo mundo acabou entendendo que você tem duas vidas agora, pra falar a verdade. Tem uma virtual e uma real. Seguindo a ordem assim, cara, é meio complicado esse ponto, porque às vezes a gente que tá aqui pensa, que, por exemplo, você pode comparar isso aqui com um jogo de futebol. Por exemplo, se você é um goleiro do seu time, entendeu? E você tem que sair para fazer alguma coisa, você prejudica o time, certo? Só que aqui você pode, sei lá, você pode passar a liderança para outro alguém, entendeu? Pegar o cargo e explicar o que está acontecendo. Só que existem famílias, até de outros jogadores aí, que, inclusive a minha, por exemplo, eu tenho que priorizar a hora de comer, entendeu? E nesse ponto, hora de... Porque, por exemplo, eu passo a maior parte do tempo com o pessoal daqui do TS. A gente conversa, troca ideia praticamente o dia inteiro. Então, esses momentos familiares, assim, acho que todo mundo aqui no grupo prioriza, entendeu? Hora de comer, hora de se juntar com a família, vai fazer alguma coisa, vai sair. Isso tem que ter, entendeu? Pelo menos é o meu ponto de vista. Segue a ordem, o Rinura tá aí. Então, aqui o pessoal tá acostumado, incrível que pareça, porque não o Terra, mas eu joguei MMO há bastante tempo. Então, quando me vem... No começo era aqui igual o Greg falou mesmo, achava que eu tava falando sozinho, que eu tava louco até xingando o pessoal. Mas depois acaba acostumando e é só saber conciliar, né? Priorizar as horas que tem que priorizar, né? E acaba desenrolando tudo certinho. Eu jogo assim há um pouco tempo, né? Minha mãe não tá muito acostumada ainda. Aí, às vezes, quando eu grito aqui com o povo, xingo, fico muito empolgada. Principalmente mais quando eu grito, aí vou aquela chinela aqui no meu quarto, porque eu posso gritar. Eu tava esperando a resposta da Lili, cara. Eu queria saber como é que é a reação desses gritos dela aí, velho. Tem uns momentos Mas às vezes eu grito na noite, que eu não posso, né?
tá todo mundo dormindo, aí voa assim uma chinela de vez em quando. Mas tá de boa. Aqui como que mora acontece, eu era líder de uma guild de PVP de outro jogo, então eu que no Terra, o pessoal aqui cara já tá acostumado. Quando sabe que eu tô sentado no computador é porque o negócio tá sério. E junto a isso eu costumo jogar mais da noite pra madrugada, então já é um horário que já estão dormindo e eu abaixo a voz, então fica todo mundo no seu canto tranquilo. Eu fiquei por último nessa aí. Mas, cara, eu acho que pra mim, assim, sempre, nunca nem tive, assim, essa experiência, essa transição também, assim, porque eu sempre estive meio que um pouco distante da minha família com relação a isso, né? Eu estou fora de casa já desde os 18 anos e nunca tive muito que passar por esse processo, assim, de transição com minha mãe, enfim, nada. Hoje é que eu tô passando um tempo morando com ela novamente, mas eu passo pouco tempo em casa, né? Eu fico mais na loja também, não tenho tanto de ficar em casa, mas mesmo assim, o pouco tempo que eu passo em casa, ela também sempre, acho que ela, se houve esse momento assim, eu acho que eu nem senti, porque eu tô em frente ao computador desde os 12 anos, então, sei lá, se ela teve algum impacto assim de estranheza, eu acho que passou muito rápido, assim, porque eu nem senti, né, acontecendo, então desde sempre, assim, ela já esteve familiarizada com essa minha vida virtual, né, sempre foi muito presente, assim, e eu tenho um filho também, né, cara, que já tem 9 anos e tá no mesmo ritmo, assim, então, se houve algum momento de estranheza para ela, já foi, assim, eu acho que em casa, assim, acontece, assim, raramente quando eu tô em casa e chegam algumas pessoas, assim, de fora, né, do ambiente, elas acabam fazendo aquelas caras, assim, né, de que essa já que tá aconteceu, Zeus, de eu fazer várias perguntas, assim, na internet, assim, e a galera de casa acabar respondendo, tá ligado? Que horas são? Que hora você veio? Eu já passei por algo parecido, velho. Uma vez Aconteceu bastante, velho. Aconteceu eu usava bastante. a caixinha de som aqui do quarto e deixei a caixinha de som e saí pra trabalhar. Nisso, minha mãe escutou vozes que era o pessoal do TS falando. E ela não achou que tinha alguém escondido dentro do meu quarto? Alguém escondido no... Querendo chamar a polícia, achando que era algum bandido, alguma coisa que tinha aqui dentro. Aí sim. Mas pra mim foi. Mãe é mãe, né, doido? Mas pra mim foi ser minhas loucuras, elas começaram muito cedo, assim, então acho que minha mãe teve bastante tempo, assim, de logo de cara, né, pra se adaptar a isso. Então não tive muito esse impacto, pelo menos com a família, assim mesmo, né, os membros internos da família, assim, nunca foi não teve muito espanto com isso, não, já foi meio que intrínseco, assim, já. Hoje, qual a sensação ou como vocês veem o futuro da Gothic dentro do Terra? Na concepção de vocês, o clã tá indo bem? E se não tá, qual ponto vocês acham que estão trabalhando para melhorar para a Gothic? Daqui a um ano, quando eu voltar aqui para uma entrevista de um ano, tá no topo? Eu vou responder essa por último. Falei, começa aí, Grego. Cara, eu acho que vai ter muito tempo. Acho que tem muito tempo ainda de vida aí, velho. A gente só começou a empreitada faz 2 meses aí, pegando sério no PVE. E eu acho que a gente só tá começando, velho. Acho que vem muita coisa por aí ainda. Na real o que acontece é o seguinte. Tudo depende do conteúdo que o Terra disponibiliza, né? Porque assim, até então, no começo da cruzada, tava todo mundo animado, o pessoal da PVP principalmente, rolava bastante de VG, treino, a gente tinha um foco mesmo no PVP, só que assim, como a gente muito alto na VG, às vezes entendeu? Pro pessoal que gosta de PVP mesmo. E isso acabou desanimando, entendeu? Então o pessoal que faz bastante PVP acabou saindo para outros lugares, entendeu? Outros lugares que eles conseguiam fazer um massivo consistente, assim, com bastante membro ativo, sabe, etc. E o que foi mais por conta de
conteúdo mesmo do jogo em si. Agora, na parte do PvE, cara, o futuro aí é o que tem de melhor, meu. O pessoal, essa experiência que o pessoal tem é de tempo mesmo, vai aprendendo, vai pegando mecânica, aprendendo classe, etc. E daí é só melhora. Agora no PVP, além de gear contar, a gente brinca aqui que tem que tirar o dedo da gaveta também, né, meu? Porque você não vai ser fodão no PVP só se você tiver equipamento, entendeu? Pelo fato de ser um action, cada jogada assim de cada player determina o final de uma luta. Por exemplo, a hora que um Lancer acerta um Giga, né, que é uma skill que puxa 6 membros inimigos no mesmo lugar, e a sua raid consegue matar aqueles 6 membros, entendeu? Já é um diferencial, só que pra isso precisa do quê? Ter dedo, não só equipamento. Então assim, a questão de futuro assim é muito relacionada a conteúdo e a treino, entendeu? Então, como o PvE você tem bastante player experiente já com dungeon, são players que conseguem explicar as mecânicas fácil, explicar que consumir, são players que têm bastante experiência nisso, acaba se tornando mais fácil. Agora no PvP a gente tem que dar uma olhada aí o que dá pra fazer, continuar o foco. Eu acho que o PvE tá bem encaminhado, assim, acho que a gente conseguiu acertar o tempero, assim, né, da guild PvE hoje em tudo que é possível, assim, eu acho, né, com relação ao recrutamento, com relação à cobrança, né, do desempenho da galera, de avaliação de entrada e saída de membros, né, do próprio objetivo em si, da experiência dos jogadores hoje, assim, chaves, né, que a gente tem. Acho que falta pouquíssima coisa, assim, mesmo, pra gente se definir mesmo, assim, já. E acho que o caminho da PvE está muito bem definido, né? Isso aí tá fato, assim. Com relação ao PVP, né, como eu te falei, a gente está passando por um momento de total reestruturação, e é bem resumido até, não é muito complicado, né? É bem simples no momento que a guild PVP se encontra, porque é um desejo meu, na verdade, que eu vou tentar converter em realidade com o PVP, que eu nunca botei em prática, né? Porque eu sempre estive priorizando assim as necessidades da guild como um todo, assim, né, em geral, né, tanto para o PVP quanto para o PvE. No caso do PVP, eu estava até então objetivando criar uma guild com números, com grandes números de players ativos para poder participar do massivo com mais eficiência. E enfim, não deu muito certo isso, né? Eu acho que foi uma combinação de problemas, uma combinação tanto da deficiência que o Tera tem no endgame PVP hoje, quanto com relação ao desempenho também dos jogadores, né? Porque você toma um impacto muito grande quando você entra no PVP aqui, porque, como a gente disse há pouco tempo, o nível é muito grande. Então você pega, e tem muita gente que ainda vem dessa cultura do, cara, eu peguei meu set, agora eu sou foda. Aí o cara pega o set, fica farmando um tempão, pega o set top do jogo, aí vai na arena, toma um pau de um cara que tem um set inferior ao dele, assim. Isso desestimula muitas pessoas, né, cara, porque a parte onde você precisa desenvolver habilidades no Tera, ela exige muito tempo de você, né, exige um tempo de dedicação para você falar, pô, cara, hoje eu sou um jogador experiente no Tera, eu conheço minha classe, eu conheço PVP, não é qualquer um que pode falar isso de verdade, assim, você precisa gastar um bom tempo para poder falar isso de fato de forma verdadeira. E isso eu acho que desestimula muitas pessoas. Algumas classes, então, são quase impossíveis de jogar se você for brasileiro, porque você não vai ter ping para executar o que você tem que executar. Então, além de você ter que ter o set, ter que ganhar experiência, você ainda tem que lutar contra as deficiências, né, naturais, né, da internet, enfim, do computador que você tem. Então, esses fatores, assim, eles sempre complicam bastante a evolução da guild do PVP. Então, o meu objetivo hoje com a guild PVP é montar times focados nos battlegrounds que o Tera oferece ainda, né, que seria o Freewind e o 3x3. O meu objetivo hoje, seja lá quanto tempo demore para fazer isso, é formar times para isso, porque o Tera tem os seus campeonatos também, anuais, né, desses battlegrounds, e o meu objetivo é participar desses campeonatos de uma forma mais eficiente possível. Então, hoje, o PVP da Ghosts, ele vai girar em torno de montar esses times, né, principalmente o time de Freewind, que é uma battleground de 15 contra 15, então meu objetivo principal vai estar girando em torno de montar um time para isso. E talvez, em consequência disso, a gente acabe montando times para o 3x3 também, né? Que é outro battleground que também tem torneios também mensais.
mas a Ghosts hoje vai estar girando em torno disso, né, no que diz respeito ao PVP, e é uma coisa completamente nova. A gente falou sobre isso hoje, na verdade, né, isso foi definido hoje, e é o rumo que ela vai tomar. E no que diz respeito ao tempo, só vai acabar se eu morrer, cara, porque eu não pretendo parar de jogar em nenhum momento, isso passa pela minha cabeça. A Ghosts hoje, ela vive enquanto eu tiver vivo. Ela tá cara. aí, velho. Vai ficar aí até o e final. vai ficar, entendeu? Não importa quem entre, quem saia. A verdade é que o nosso índice de entradas e saídas, né, as saídas são muito menores do que as entradas, e na maioria esmagadora dos casos, quem sai da guild acaba fazendo mais um bem do que um mal, assim, na verdade. Quem sai tem que sair mesmo, então já fica um controle muito bom, né, porque o índice de quem sai é menor do que o índice de quem entra, e o índice de pessoas que saem, que deveriam de fato sair, também é muito razoável, então fica tudo muito bom, assim, não tem nenhum problema, né, cara? Geralmente as pessoas que saem, tem que sair, não que sejam pessoas ruins, sacou, mas algumas até são, né, de fato, mas é uma pessoa que não está no perfil do que a guild quer, então de fato é melhor que ela vá para uma outra guild que se encaixe no que ela está buscando do que ficar na guild que não vai atingir, né? Então por isso que eu fiz questão até de hoje especificar para as pessoas da guild que o PVP da guild hoje vai estar focado nisso, né, na formação desses times, e quem tiver interesse em correr atrás disso, está bem-vindo em ficar, e quem não quiser, né, tem outros objetivos, pode seguir para outra guild, não tem problema, as portas vão estar abertas para caso queira voltar também nessa situação, né, especificamente. Então, a Ghost hoje ela está muito bem, cara. Posso dizer para você que ela está muito bem. A gente é o 6º colocado no Mount Tyrannas em PVS. Isso é uma conquista muito grande. Esse é o servidor mais concorrido do jogo inteiro. Então, a gente é a 6ª guild do ranking PVS. Não é uma coisa pequena que a gente conseguiu atingir aqui. Principalmente porque a gente está há 3 meses só nesse servidor, né? Então, a gente está muito bem, entendeu? Não tem... caiu. O que caiu? O que? Minha voz parou aí, uma coisa? Não, aqui tá normal. Ah, tá. Então, tá bom. Enfim, então assim, respondendo mais diretamente a pergunta, a gente está muito bem, cara. A Ghost não tem, não tem nenhuma previsão de deixar de existir. Pelo contrário, a gente continua crescendo, continua atingindo as metas que a gente tem cumprido, então a previsão é crescer cada vez mais, entendeu? Os nossos objetivos eles estão cada vez mais polidos, entendeu? Mais definidos, mais objetivos de fato, né? E a gente está cada vez mais organizado assim para atingir esses objetivos. Então tá muito bem, obrigado, entendeu? Entendi. Eu vou dizer o nome de cada um de vocês, vou fazer uma pergunta e essa pessoa responde. Não é bem pergunta, vai ser uma mensagem, tá certo? Beleza. O Zeus, é claro, vai ficar por último, que a bomba sempre vai pra ele. Vamos lá. Greco, eu quero que você mande uma mensagem pra quem vai ver essa entrevista e não joga Terra. O que você diria pra essa pessoa que... fui lá no YouTube, vi a entrevista, não jogo Terra. Como você... Se você gosta de um jogo completo, se você gostaria de jogar um jogo completo que tenha um action bom, uma economia estável e umas dungeons bem difíceis, bem específicas de se fazer, é um jogo a ser levado a sério, entendeu? É um jogo a ser pelo menos experimentado. Eu acho que quem está aí esperando um jogo bom, eu acho que o Terra tem algo a oferecer, tá ligado? E é isso. Hell, uma mensagem pra quem joga Terra e tá desanimado. Olha, cara, mensagem pra quem joga Terra e tá desanimado. Cara, que basicamente o MMO em si ele gira em torno de objetivo. Então o cara ele não vai desanimar enquanto ele tiver um objetivo dentro do Terra em si. Então isso tudo engloba os fatores endgame, comunidade, as pessoas que você joga. Então esse papo de desânimo aí vai de cada um, mas Terra é um jogo muito grande, tem várias vertentes aí pra você olhar, porque simplesmente tem player que gosta de só upar, pegar 65, acabou. Tem player que gosta de ficar fazendo quest, tem player que gosta de bastante PVP, player que gosta de MOBA. Então é um MMO assim que dá várias aberturas e realmente até aparecer algo melhor é muito difícil desanimar do Terra, cara.
Rimura, uma mensagem para os players aqui da sua guild. Os players da guild. É meio difícil que a gente se fala todo dia. O que eu posso falar pra esse povo aí? A gente Segura essa língua, hein, tá Rimura? sempre junto. Olha, já mais difícil foi pra mim, hein? Sacanagem. A gente joga direto sempre. O que eu posso falar é... Vamos continuar junto, porque a gente tá tendo passou por uns problemas ultimamente com a guild PVP, né? Que o Nezu já falou aí. Mas nós estamos juntos, estamos unificando aí e vamos segurar essa pra crescer nessa liga PV agora mais do que nunca. Isso aí. Lili, uma Meu mensagem. Deus. Lili, você vai definir a Gothics em uma frase. Jesus. Oh, Jesus. Meu Deus. Eu tô curioso por essa. Eu. Definir Terra em uma frase? Não, definir a Ghosts em uma frase. Isso é. Uma... Sem palavras assim, sabe? Meu Deus, que comunidade linda! É linda! E travou. Travou. Não insiste muito mais não, que não vai sair muito mais desse não. Isso veio pra mim agora! Mas tudo bem, eu entendi. Pra ela a guild aqui é maravilhosa. As pessoas aqui, né? Passa pro Não, próximo, só pra que daí ela. vai travar total. Passa pro É próximo. o Luca, não é isso? É o Luca. Luca, quero que você defina o Terra em uma frase. Ué, É mais fácil que minha, Luca, vai. Pô, definir sério uma frase. Aí, Luca, é com você mesmo, vai. vai, Lucas! Tic-tac, tic-tac, tic-tac. É um jogo muito lindo, é um jogo assim maravilhoso. Vocês querem que eu fale isso mesmo, né, velho? Fala. Ele sabe que não fala, velho. Olha, Não. relaxa, Luca. Tá aí, cara. Todo mundo tá querendo essa frase aí. Atenda o pedido do povo, Luca. Porra, Luca. Por favor. Por favor, Porra, cara. velho. Vai estar em todas as mídias amanhã. Hoje ainda. Vai! Tá bom. Vou falar só porque é uma situação especial. Ó, Deus, gravando já. Velho. O Terra é outro estilo de jogo, antes. É um jogo à parte, né? Um MMO totalmente diferente pelo action dele. Um action de verdade, não um disfarçado como os outros jogos. Acho que é o que difere mesmo o Terra, o conceito dele é o action. Em relação ao qualquer outro MMO, né? E os cristais? Se for... Não. Ô, Luca, mas pra sintetizar isso que você falou em uma frase pro Terra. Aquela frase! Pelo que eu acho, o Luca quer dizer o seguinte: o segredo está nos cristais, é isso, Luca? Porra, Luca. Eu não sei, Deixa o cara roubar essa frase. É isso mesmo. Pô, Luca. Porra. Mas eu nunca vou ver o Luca falando essa frase.
Fala a frase, Lucas. Atenda o clamor do povo. Meu Deus, né? Tá até suando. Tô nervoso. Fala, Lucas, fala. É muita pressão, gente. Pera aí. Não é pressão não, velho. Pô, velho, porque todo mundo aqui daqui já sabe, né? Mas a gente repassa o ensinamento o tempo todo, né, velho? Porque o segredo, velho, está nos cristais, velho. Fechou. Mano, que perfeito agora. perfeito, Lucas. Você me deixou minha noite mais feliz, velho. Tá bom, mano. Pode fechar a entrevista aí mesmo. Pensei que Acabou por ia aqui, acabar velho. comigo falar isso. Moleque, eu sonhei com esse dia. Isso vai estar no YouTube pra todo mundo ver agora. Eita, E não foi eu que gravei, é a melhor coisa, velho. Não tenho culpa nenhuma no cartório. Muito bom, velho. Luca, valeu, velho. Vamos lá, né? É o X. É isso? Isso. Aí, velho. X. Eu quero que você defina seus inimigos em uma frase. Ou melhor, os inimigos da guild numa frase. Eita. O pior vem pros Zeus. Cara, eu sou um cara. Assim, eu sou um cara bem tranquilo contra isso, mas, velho, os inimigos da guild, velho, são esses caras que fazem a guild crescer, né? Querendo ou não, são os primeiros caras que vão postar o nome da Ghosts em todo canto, né? Falando da Ghosts, querendo ou não, isso já é um merchandising de graça pra gente. Agora, Zeus, te prepara. Solta, bomba. Deixei a bomba pra você. Eu quero que você mande um recado pros inimigos da Ghost. Puta que pariu. Que mal Você queria ter ficado com ela. Deixa ele. O que pariu é o recado ou foi só uma expressão? Não, isso aí foi só pra. Cara, beleza, vamos lá. Eu vou aproveitar isso aí. Aproveitar que eu tô com. Não sou eu que tô gravando, foi você que perguntou, que é melhor ainda. Mas o que acontece, cara? Eu acho que essa é uma boa oportunidade de falar algumas coisas até assim. A Ghosts, como canal do YouTube, né? Ela começou como um instrumento de passagem de conhecimento para os nossos membros, assim. A gente estava procurando uma forma de passar informações, né, para a guild sem ter que ficar repetindo as mesmas coisas, porque muitas coisas são a mesma coisa para todo mundo, né, cara, como utilizar cristais, né, como fazer certas DG, certas mecânicas, então algumas informações eram legais de terem já registradas para passar para todo mundo. Foi assim que começou o canal, e isso funcionou demais, né, funcionou tanto para os membros da guild quanto para os membros fora da guild também. E em algum momento isso cresceu, tomou a proporção que tomou, né? Eu acabei criando um nome, tanto para Ghosts quanto para mim. Tem muita gente que assimila que por eu passar tantas informações, que eu sou um cara super foda, né? Que eu me acho foda do Terra, que eu me acho o melhor warrior dali ou daqui. E essa nunca foi uma coisa que saiu da minha boca, né? De proporcionar isso. O que acontece é que eu já tive talvez, né, por assim dizer, algumas situações memoráveis, né, de repente ganhar de um cara que tem um nome no servidor, de fazer um duelo no mínimo com competitivo, ou de, enfim, qualquer coisa que eu tenha feito que tenha sido no mínimo memorável, assim, tenha gravado e postado. Só que, obviamente, isso é apenas um fragmento de tudo que acontece no Terra, né? A verdade é que antes de começar a gravar duelos que eu ganhava alguma coisa, eu apanhei mais do que cachorro sem dono. E ainda apanho bastante, ainda, né, em vários duelos, principalmente aqui no Monster Arenas, onde tem, assim, os jogadores mais tops de todos os tempos, né? E a verdade, assim, cara, é que em certas instâncias, né, tudo que acontece fora do Terra com relação tanto aos... Eu não dá nem pra sei se dá pra considerar a galera como inimigo, né? De certa forma até sim, mas pelo menos os haters que eu tenho, né? Não só eu como pessoas, eu store, mas
pessoas da história, não, né, como personagens da história, mas a Ghosts como guild, muitas vezes é frustrante, assim, cara. Não vou dizer pra você que muitas vezes não me frustra, só que eu não vou te falar que é uma coisa que passa totalmente ignorada, sacou? Quando eu entro numa rede social e vejo minha imagem, o meu nome, ou o nome dos membros da minha guild sendo colocados da pior forma possível, né, cara? Muitas vezes isso me afeta de forma bem negativa, assim, não é maneiro ouvir isso. Mas a verdade é que dura muito pouco tempo essa insatisfação, porque no final das contas o que resta é o que o X falou, né, cara? Ninguém perde seu tempo falando mal de alguém que não tem relevância nenhuma, né? Ninguém perde seu tempo entrando numa rede social e criando um post para falar de um cara ou de uma guild, ou de um evento, ou de qualquer coisa que não tem relevância nenhuma, assim. Então, no final, sempre fica essa informação, sabe? O tempo que vocês gastam falando, né, cara, fica esse clichê mesmo, de falem bem, falem mal, mas falem de mim, né? Se falam de mim, falam da minha guild, é porque a gente tá por aí fazendo um monte de coisas, e tem um monte de coisa que acontece no background que ninguém fica sabendo, né? Tem um monte de gente que me faz questão de entrar no Terra e me mandar uma PM me dizendo, pô, seus vídeos me ajudaram pra caramba. Tem gente que me manda PM falando, pô, só comecei a jogar Terra. Pô, vou Terra hoje foi por causa dos vídeos que você faz, e obrigado, sacou? Muitas pessoas, não são poucas, assim, são muitas pessoas que entram em contato comigo pelo simples fato de agradecer pelo que o canal fez por elas, né? Pelos que os vídeos fazem por elas, e esse sempre foi o objetivo do canal, sempre foi fornecer informação, nunca foi criar uma definição de nós somos fodas, né, cara? Nós somos os mais fodas e nos respeitem, abaixem a cabeça quando eu passar, nunca foi isso. Obviamente nós já tivemos membros retardados, né, sempre acontece, tem muito membro que já entrou aqui que só fazia merda e fez e saiu, mas nenhum deles representa o nome da guild, né, cara? Eles são apenas um fragmento e, enfim, a maioria deles não está mais aqui, para não dizer nenhum deles está mais aqui, se tá, a gente ainda não tem consciência. Então, aos haters, assim, eu acho que no final das contas vocês exercem um papel importante, sabe? Eu entendi isso, há algum tempo eu já entendi que o papel que vocês exercem é importante também, sabe? Vocês também divulgam a guild, vocês também divulgam o nome, vocês também fazem parte disso, né? Até é o yin yang da parada mesmo, vocês têm que existir e vocês são tão importantes quanto os caras que acompanham o canal e que elogiam, assim, então eu acho que nada mais justo que agradecer vocês, cara, porque vocês... Valeu, é nóis. É nóis, tamo junto e continuem aí, continuem postando, sacou? Continuem falando da Ghost, continuem publicando, continuem compartilhando, continuem xingando, continuem nos amando, continuem, seja lá o que for, porque a gente vai continuar aqui de qualquer forma, entendeu? Adeus. Pra encerrar, eu vou começar... Deixa e eu quero que vocês continuem, pode ser? Beleza. Sejam todos juntos, pra encerrar, perfeito. Eita, vai dar certo, né? Meu Deus, vai dar Capricha pra Vai travar Vamos aqui, lá. hein? O segredo está nos... Valeu, Aí tá galera. muito obrigado pela atenção de vocês. Eu desejo sucesso a todos vocês, tanto quanto o deslogou aqui. Desejo muito sucesso à Guild Ghost. Então, obrigado por ter a honra de entrevistar vocês. Valeu, galera. Valeu. Tamo junto, Petrui. Isto é para os loucos, os desajustados, os rebeldes, os criadores de caso, os que são peças redondas nos buracos quadrados, os que veem as coisas de forma diferente. Eles não gostam de regras, e eles não têm nenhum respeito pelo status quo. Você pode citá-los, discordá-los, glorificá-los ou difamá-los. A única coisa que você não pode fazer é ignorá-los. Porque eles mudam as coisas, eles inventam, eles imaginam, eles curam, eles exploram, eles criam. Eles inspiram. Eles empurram a raça humana para frente. Talvez eles tenham que ser loucos. Como você pode olhar para uma tela em branco e ver uma obra de arte? Ou sentar em silêncio e ouvir uma música jamais composta? Ou olhar para um planeta vermelho
e ver um laboratório sobre rodas. Enquanto alguns os veem como loucos, nós vemos gênios. Porque as pessoas que são loucas o suficiente para achar que podem mudar o mundo são as que de fato mudam.